Turminha, tudo bem? Hoje, na nossa atividade do Ler e Escrever, nós vamos ler um poema de Fernando Pessoa e vamos ver sobre os adjetivos, tá bom? Vamos ver sobre o ESA escrito com S e ESA escrito com Z, tá? Então, nossa atividade começa lá na página de 26, tá bom? Leitura do poema. Leia o poema abaixo do autor Fernando Pessoa e, na sequência, responda as questões abaixo. Ao entardecer. Ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas, e o modo como reparava nas ruas, e a maneira como dava pelas coisas, é o de quem olha para as árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando. E anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Então, vamos lá para as questõezinhas de interpretação de texto. Do que o poeta está falando? Tá? Então, o poeta, Fernando Pessoa, né? Esse poema Ao Entardecer, de quem que o poeta, do que o poeta está falando? Tá? Então, ele está falando do Cesário Verde, que ele era um camponês que vivia na cidade, mas que ele era muito triste, porque ele gostava mesmo era do campo, tá bom? Aí vocês, com essa ideia, façam as questõezinhas a resposta de vocês, tá bom? Observem as frases. Como este poema é triste, eu lhe mostro uma tristeza. O que as duas palavras em negrito têm em comum? Então, olha lá, turminha. As palavras em negritos é triste e tristeza. A gente já viu sobre as palavras que é primitivas, né? Então, triste é um adjetivo, tá? E ela está na sua forma original, na sua forma primitiva. E tristeza vem da palavra triste, tá bom? A tristeza é um derivado do adjetivo triste, tá bom? Então, o que as duas palavras têm em comum? Que elas representam o mesmo sentimento, tá? E que a tristeza é a palavra derivado da palavra triste, certo? Na letra C, observem mais estas duas frases. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza desse poema é demais. Agora pensem, se beleza se origina de belo, leveza se origina de qual palavra? Então, olha só, belo é a palavra original, é a palavra primitiva. Beleza tem o mesmo sentimento, né? Significado de belo, só que ela vem da palavra belo. Então, ela é beleza, ela é derivada, tá bom? Então, se beleza vem de belo, leveza vem de qual palavra? Vocês vão escrever aqui na letra D. Na atividade 2, leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas e conversem com os colegas e com o professor. Aquele Aikai é belo. Turminha, Aikai é poema japonês, tá bom? Aquele Aikai é belo. A menina tem modos delicados. Ele comprou um rico tecido para fazer sua camiseta. Este filme tem um final muito triste. Indique a que se refere cada uma dessas palavras destacadas. Então, vamos notar que todas essas palavras que estão em negrito, elas são palavras que são adjetivas, tá bom? Então, olhando aqui. Belo, delicado, rico, triste. Aquele Aikai é belo. Belo se refere
a qual palavra? Ao Haikai, né? Aquele Haikai é belo. Então, indique a que se refere cada uma dessas palavras abaixo. Então, belo é adjetivo do substantivo Haikai. A menina tem modos delicados. Delicado se refere ao quê? Ao modo da menina, tá bom? Ele comprou um rico tecido. Rico, adjetivo, tá? Não vai falar que o tecido era rico. É a qualidade. Esse rico aqui tem o significado de ser um tecido de boa qualidade, tá bom? Então, ele comprou um rico tecido para fazer sua camisa. O rico se refere a qual substantivo? Ao tecido, tá? É isso que vocês vão estar colocando aqui. Triste. Aquele filme tem um final muito triste. O que é triste? O final do filme, tá bom? Então, triste se refere ao final do filme. Na letra B, belo, delicado, rico, triste. Você sabe qual nome a gramática dá a essas palavras? Que tipo de informação elas acrescentam às frases? Então, olha só, é igual a Pro falou aqui em cima. Belo, delicado, rico, triste são adjetivos. E é isso que vocês vão colocar aqui, tá bom? Então, são adjetivos e estão caracterizando as palavras, os substantivos que estão na frase, tá bom? Então, elas acrescentam qualidades, certo? E aqui, na atividade C da página 28. Agora façam as modificações nas palavras entre parênteses e preencham as lacunas como no modelo. Atenção à terminação da palavra. A leveza deste poema é demais. Então, leveza vem da palavra leve, tá? Sua, aqui o adjetivo é belo, então vocês vão modificar. Sua banana está no sorriso. Ela se despediu da mãe com... O adjetivo é delicada. Então, vocês vão modificar o delicada para caber aqui e fazer sentido a frase. A rica, né? Vocês vão modificar aqui. Não traz felicidade, mas ajuda. Você tem uma missão, acabar com a minha... Ó, o adjetivo é triste. Vocês vão modificar também para fazer sentido a frase. Então, depois nós vamos partir para a atividade 5B. Observem as palavras do quadro e as separem em 2 grupos, considerando o uso final ESA, escrito com S, e ESA, escrito com Z. Então, é simples essa atividade. Vocês vão separar no grupo A, palavras escritas com ESA ou com S ou com Z, e no grupo B, palavras desse grupo aqui, vão colocar todas. As palavras escritas ou com S ou com Z, tá bom? Vai uma ficar de cada lado, certo? Agora, turminha, tem aqui a última atividade. Discutam com o seu grupo uma regra que ajude a lembrar quando usar ESA com Z e ESA com S. Então, a gente não pode ficar em grupo aqui, a Pro vai ajudar vocês. Nós temos que, uma dica, né? Nós temos que observar as palavras se elas são derivadas de adjetivos. Então, aqui temos limpeza. Limpeza é derivada de qual palavra? De limpo. Então, limpo é um adjetivo. Aqui, nesse caso, limpeza vai ser escrito com Z, tá bom? Frieza. Frieza é um outro adjetivo que vem da palavra frio. Então, ela também é escrita com Z, tá bom? Então, as palavras escritas com Z são aquelas que são derivadas de adjetivo, tá? E as escritas com S é quando elas são feminino de um outro substantivo. Olha aqui, princesa. Qual que é o masculino de princesa? É príncipe. Então, vai ser escrito com S. Tá bom? Marquesa. Marquesa é o feminino
da palavra marquês. Então, ela também vai ser escrita com S, tá bom? Então, as palavras serão escritas com S quando elas forem femininas de um outro substantivo, tá bom, turminha? Vocês elaborem aí a dica de vocês. E por hoje é só. Um beijo, turma!